pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, boa noite. Nós queremos dar uma palavra de boas-vindas a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e poder cultuar a Ele nesse tempo. Quero convidar você, juntamente com a sua família, aí na sua sala, a adorar o Senhor conosco. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Nós vamos ler esses versículos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Quero repetir o versículo 2: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Eu e você, onde quer que nós estejamos, nós somos a igreja do Senhor e podemos cultuá-lo, prestar culto a esse Deus e adorá-lo. Convido você a orar nesse momento, entregando ao Senhor esse culto que estamos prestando a Ele nesse tempo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o nome do Senhor, ó Deus, por esse tempo tão precioso, onde nós estamos, ó Pai, cultuando ao Senhor. Eu quero, ó Pai, te pedir uma bênção especial na vida desses meus irmãos que estão aqui, essa equipe, ó Deus, nos auxiliando na transmissão deste culto. Por cada família, Senhor, em suas casas, nesse momento, cultuando ao Senhor, não apenas assistindo ao culto, mas também cultuando ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa receber no teu trono de graça os louvores que serão entoados aqui, e que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para aquilo que iremos meditar nessa noite. Fala aos nossos corações e receba, ó Deus, nesse tempo, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar a equipe do louvor para estar nos conduzindo nesse tempo de adoração ao Senhor. Convido a amada igreja para estar juntos, louvando a Deus nesse momento. Somos a Igreja Batista Peniel, em Macaé, Rio de Janeiro. Convido para estarmos louvando, bom estarmos aqui. Tempo para servir a Deus, tempo para amar a este Deus tão precioso que está conosco neste momento. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para
Queridos, graças a Deus por esse tempo de adoração, que o Senhor possa receber no teu trono de graça o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Queridos, quero convidar você, por gentileza, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, apenas 2 versículos, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos esse texto, onde nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida nessa noite. Joel capítulo 2, versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. Acompanhe a leitura. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Versículo de número 13: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Deus abençoe, queridos, a leitura da sua palavra, que Ele possa ministrar ao nosso coração nesse tempo precioso, tempo de meditação na palavra de Deus. Queridos, qual é a mensagem desse livro do profeta Joel? Qual é o tema-chave dessa mensagem? É o arrependimento. É sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. E a quem é oferecido esse chamado ao arrependimento? O chamado ao arrependimento, queridos, não é apenas a um grupo seleto da comunidade da aliança, mas a todo o povo de Deus que é exortado a voltar-se para o Senhor. Você que está na sua casa, você que nos assiste através do YouTube, você nessa noite está sendo desafiado pela palavra de Deus ao arrependimento. Qual é o nosso desafio nessa noite, queridos? Voltarmos para o Senhor. E como o Senhor, através do profeta Joel, nos orienta com relação a essa volta para Deus. Primeiro, queridos, versículo de número 12, o texto está em pauta. Nós somos desafiados, queridos, a desenvolver, a buscar uma vida de intimidade com Deus. Observe o versículo 12, que o profeta diz em nome de Deus o seguinte: convertei-vos a mim. Qual é o primeiro passo para essa volta ao Senhor? Voltarmos, queridos, as costas para o pecado e nos virarmos para a face de Deus. Não apenas, queridos, um retorno à igreja, mas uma volta de relação pessoal com esse Deus. Qual era o grande problema dos fariseus? É porque, na verdade, eles eram apenas religiosos, amavam mais a religião do que uma vida de comunhão com Deus. O primeiro ponto que eu quero refletir com você nesse tempo é sobre sermos sinceros com Deus. Qual tem sido a minha postura diante do Deus que me salvou? Eu tenho de fato vivido uma vida íntegra, uma vida de fato que agrada a Deus, ou eu tenho de fato sido um religioso? Queridos, os dias não são bons e nós precisamos avaliar, considerar a nossa vida, porque cada dia que passa a volta de Cristo se aproxima, e como Ele irá nos encontrar? Nós precisamos pensar acerca dessas coisas. Qual é o grande problema, então, queridos, que nós enfrentamos hoje? É que muitas das vezes nós buscamos as bênçãos de Deus e não o Deus
das bênçãos. O alvo tem sido satisfazer a nós mesmos. E nessa noite nós somos desafiados a voltarmos para Deus. Quando nós olhamos, queridos, para nós mesmos e não para o Senhor, nós temos sérias consequências. Consequências como pouca intimidade com Deus. Conhecemos muito acerca de Deus e muito pouco a Deus na verdade. Falamos das coisas de Deus, mas falamos pouco do Deus da palavra. E aí, queridos, o grande risco que nós corremos é porque muitas das vezes nós podemos estar envolvidos com a obra de Deus, mas não ter intimidade com o Deus dessa obra. E aí, queridos, isso é ativismo. Não nos assentamos aos pés do Senhor e vamos para um lado, vamos para o outro, fazemos aquilo outro, e levamos a nossa vida como bons religiosos, mas na verdade, sendo pouco conhecedor do Deus da palavra. É tempo de voltarmos para esse Deus. E aí, queridos, Deus está muito mais interessado em nossa relação com Ele do que em nosso trabalho. Então, queridos, a primeira lição é que Deus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Em segundo lugar, queridos, Deus Ele quer que eu e você tenhamos sinceridade para com Ele. E aí, ainda no versículo 12, o que o profeta diz em nome de Deus: de todo o vosso coração. Queridos, o que estamos fazendo nós para Deus? Você que nos ouve nessa noite, independente de onde você esteja nessa hora, pense no que você está fazendo para Deus. E se de fato, meu prezado, é para Deus que você está fazendo, de maneira muito respeitosa, então, queridos, eu gostaria de pensar em algumas coisas com vocês nessa noite. Por que será, queridos, que esse cristianismo que nós vivemos, ele tem sido tão raso? Será porque, queridos, fazemos promessas a Deus e esquecemos? Será que cantamos hinos de consagração, mas nós não nos consagramos ao Senhor? Será que cantamos que queremos ser um vaso de bênção, mas nos omitimos a falar de Jesus? Será porque pedimos que Jesus brilhe sua luz em nós, mas apagamos nossa luz imitando ao mundo com o nosso comportamento? Será que cantamos tudo a Ti, Jesus, entrego, tudo a Ti entregarei, mas retemos os dízimos e as ofertas e fechamos o nosso coração ao necessitado? Será, queridos, porque honramos a Deus com os nossos lábios, mas o negamos com as nossas obras? Este é o cristianismo vazio que talvez eu esteja vivendo, que talvez você esteja vivendo. E nessa noite nós somos desafiados a voltarmos para o Senhor, a olharmos para o Senhor. E aí, queridos, em primeiro lugar, somos desafiados a voltarmos para Deus tendo mais intimidade com o Senhor. Em segundo lugar, voltarmos para Deus com mais sinceridade. E ainda no versículo 12, em terceiro lugar, queridos, voltemos para Deus com quebrantamento. Olha o texto na sua Bíblia, versículo 12: com choro e com lágrimas. O grande problema, meus irmãos, é que nós somos o povo de Deus, e esse povo de Deus anda com os olhos enxutos demais.
olhos enxutos demais. Temos chorado, meus irmãos, como Jacó no val de Jaboque, buscando uma restauração em sua vida. Temos nós chorado como Davi chorou ao ver sua família saqueada pelo inimigo. Temos chorado como Neemias chorou ao saber da desonra que estava sobre o povo de Deus. Temos chorado, queridos, como Jeremias chorou ao ver os jovens da sua nação desolados, vencidos pelo inimigo, e as crianças jogadas na rua como lixo. Temos chorado, queridos, como Pedro, por causa do nosso próprio pecado e negar ao Senhor. Eu quero me dirigir a você que me ouve nessa noite e te fazer uma pergunta: você tem derretido o seu coração diante do Senhor? Como está a sua vida hoje? Você tem sentido saudade do Senhor? Daquele tempo que você fechava os seus olhos e você sentia a presença de Deus? Daquele tempo que quando você fechava os seus olhos para orar e você começava a se derramar em lágrimas diante do Senhor, porque o Espírito Santo, ele produzia um mover dentro de você, queridos. Voltemos para o Senhor. Esse é o nosso desafio, queridos. Deus, ele quer que nessa noite eu e você voltemos para ele com mais intimidade, com mais sinceridade, com mais quebrantamento, e ele quer que isso aconteça urgentemente, queridos, urgentemente. Sabe por quê? O versículo 12, ele continua dizendo: ainda assim, agora mesmo. Então nós percebemos aqui um senso de urgência. Não é para deixar para amanhã, não é para deixar para daqui a pouco. Seja sensível à voz do Espírito nessa noite. Queridos, quando a igreja ela volta para Deus, ela desfruta de privilégios, queridos, que a igreja ela acerta a sua vida com Deus, e do céu brota, querido, a cura que a terra precisa. O mundo precisa de cura. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que não atingiu apenas a nação brasileira, mas o mundo. E quando a igreja do Senhor ela se conserta com Deus, brota dos céus a cura para as nações. E aí, queridos, no livro de Crônicas, segundo Crônicas, livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós somos informados o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, isso é voltar-se para o Senhor, é um chamado ao arrependimento. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, a restauração ela começa na igreja, começa na minha vida, que sou a igreja do Senhor, e começa na sua vida também. Depois ela atinge o mundo. O tempo de nos voltarmos para Deus é agora, queridos, é agora. Eu quero considerar com você ainda o verso 13, que diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que esse texto, queridos, quer nos dizer, nos ensinar nessa noite, é que essa volta para Deus não adianta ser uma volta de fingimento, porque o Senhor, Ele não aceita, queridos, encenação. Como deve ser então essa volta para Deus? É uma volta com profundidade. O verso 12 diz: de todo o vosso coração. Qual era o contexto? Como estava o povo de Judá? Eles estavam, queridos, endurecidos e indiferentes à voz de Deus.
viviam para seus prazeres, não se importava com as exortações do Senhor, o juízo estava à porta e eles folgavam em seus pecados. Queridos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor constantemente, porque Deus tem falado através da sua palavra, através de homens de Deus, na ministração da sua palavra. E aí o que faz Deus diante disso? Antes das taças, querido, da ira de Deus serem derramadas sobre eles, Deus ainda faz soar a trombeta da advertência, chamando-os mais uma vez ao arrependimento. Como precisa ser esse arrependimento, então, querido? Precisa ser profundo, ele precisa ser autêntico, ele precisa ser sincero e na sua totalidade. Sabe por quê? Porque Deus não aceita coração dividido. Ele não se satisfaz com uma espiritualidade cênica, teatral ou farisaica. Ele vê o coração e requer a verdade no íntimo. Qual é a percepção que nós temos hoje, queridos? É que nós prometemos para Deus o que nós não desejamos cumprir. Às vezes nós andamos com Deus na base do aguilhão, só nos voltamos para Deus quando as coisas apertam, só nos lembramos do Senhor na hora das dificuldades. A motivação da busca está naquilo que nós podemos receber dele. Queridos, pensamento errado daquilo que as Escrituras nos ensinam, que nós devemos adorá-lo, nós devemos entregá-lo a nossa vida a Ele, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é para cada um de nós. E, queridos, continua o nosso desafio de nos voltarmos para Ele. O que Deus quer de nós nessa noite, então, amados, que voltemos para Ele, porque o amamos, que voltemos para Ele, porque nós estamos arrependidos. Eu quero caminhar para o final dessa nossa reflexão, queridos, dizer que Deus, Ele não se impressiona com os nossos gestos, com as nossas palavras bonitas, com as nossas emoções sem quebrantamento, porque diante de Deus, meus irmãos, não há máscaras, e quando elas existem, elas caem diante dele, porque ele vê o nosso coração. O que é suficiente para Deus, queridos? O que é suficiente para Deus é ter um coração rasgado, é ter um coração quebrantado, é ter um coração arrependido, é ter um coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa oração, queridos, nessa noite? A nossa oração é que o Espírito Santo, Ele, que tudo começa nele, Ele nos ajude e Ele nos desperte, queridos, para que nós possamos voltar para Deus com uma vida de intimidade, com sinceridade, com quebrantamento. E que onde você estiver nesse momento, você possa fechar os seus olhos, você possa levar os seus pensamentos a Deus e fazer uma autoanálise como está a sua vida. Independente de estarmos nos reunindo coletivamente aqui para cultuarmos a Deus, o que é muito importante, o que é bom e que tem feito falta em nossas vidas, porque a igreja do Senhor, ela precisa viver em comunhão. Se você não tem sentido falta dos cultos coletivos, alguma coisa está errada. Mas não precisa você estar aqui para que você possa fazer essa reflexão sobre a sua vida hoje. Onde você está, leve seus pensamentos a Deus, converse com Deus. Certamente há coisas que precisam ser tratadas, há coisa que precisa ser consertada. E a minha oração, que se você estiver distante de Deus, que nessa noite você se volte para Ele, porque é tempo, queridos, é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos para Deus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, pela fidelidade da tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor a preservou, e nessa noite ela chegou até nós, e nos fez pensar, Senhor, sobre algumas verdades sobre nossa vida. Certamente, Senhor, todos nós precisamos tratar questões internas, e a tua palavra nessa noite, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ministrando ao nosso coração, nos exortou, Senhor, a termos uma vida de intimidade com o Senhor, a nos voltarmos para o Senhor com profundidade e com uma certa urgência. Ó Deus, a igreja do Senhor nesse momento, ó Pai, ora e se coloca diante de Ti. E a nossa oração, bendito Deus, é que o Teu Espírito Santo nessa noite possa estar entrando em cada lar, Deus querido, e produzindo, Senhor, aquelas mudanças que precisam ser produzidas. Tudo começa no Senhor. Nós precisamos do Senhor, e nós queremos o Senhor, queremos viver para o Senhor. Deus, trabalha em nós, muda aquilo que precisa ser mudado, leva-nos, ó Deus, de volta para o Senhor, porque nós precisamos, nós queremos viver pertinho do Senhor, aos pés do Senhor. Receba nessa noite, Deus querido, o nosso louvor, a nossa adoração. Ministra o teu povo, sara, Senhor, o mundo que precisa tanto de Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa aquelas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra nesse momento. Onde quer que essa mensagem chegar, que haja quebrantamento, que haja salvação de vida nessa noite. A Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Os reis
Amém, queridos. Nós estamos caminhando para o fim do nosso culto. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a você que esteve conosco, nos acompanhando na sua casa, onde quer que você esteja, e que o Senhor, Ele possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que Ele te abençoe e que Ele te guarde, em nome de Jesus. Amém.